Então nós estamos pensando em relacionamentos sociais de lucidez, de clareza, de iluminação, de sabedoria, de não discriminação, de não preconceito, de reconhecer o humano no humano. Isso é muito importante. Aliás, a primeira vez que eu vi o Dalai Lama lá em São Paulo, que ele foi na inauguração do Templo Zulai, ele falou, e aí ele abriu para algumas perguntas e alguém falou assim: o senhor não vai fazer meditação? E ele disse assim: no máximo 5 minutos. Eu achei tão maravilhoso, né? Porque diz assim, é tão rara a oportunidade de estar juntos, né? Que ele queria contar, conversar e passar ensinamentos, né? Diz assim, não, a meditação vocês podem fazer sozinho, comigo 5 minutos. E a gente acha gostoso fazer com ele, né? A presença dele inspira, a nossa meditação fica melhor. Eu fui há 2 anos atrás, me convidaram para ir para o Butão, acho que foi 2 anos atrás, me convidaram para ir para o Butão, um professor de yoga lá de Salvador, na Bahia, e me levou junto. E foi muito interessante, porque lá no Butão tem um mosteiro, um monastério que é chamado Tiger's Nest, o ninho do tigre. E ele fica bem incrustado dentro da montanha, é difícil o acesso. E nós fomos para lá e disseram assim, bom, um outro professor de yoga que eu conheço, o Marcos Rojo, lá de São Paulo, ele já havia ido, ele disse assim, olha, monja, eu sugiro que a primeira hora você vá a cavalo, porque são umas 2h30, 3 para você chegar até o mosteiro caminhando. A primeira hora você pode ir a cavalo, mas depois tem um lugar que o cavalo não vai mais, aí você vai a pé. Eu falei, tá bom, cheguei. Quem quer cavalo? Eu, cavalo. Toda alegria, só tinha andado a cavalo na infância. Fazia muitos anos que não andava a cavalo, mas tudo bem, ainda lembro, né? Entra pelo lado esquerdo, aquelas coisas, não é bom. Aí chegaram lá os cavalinhos, e a mais maravilha é que o cavalo não tinha rédeas. Mas eles andam em fila indiana. Então tem o cavalo da frente, o meu era mais ou menos o quarto, acho que era o quarto, quinto cavalo, tinha mais 2 cavalos atrás de mim. E o nosso guia puxava o primeiro cavalo por uma cordinha e eles iam todos enfileiradinhos um atrás do outro. Só que aqui do lado veio um monge, era um monge Theravada, todo vestidinho de amarelinho, né? Tinha boininha, chapéuzinho, tudo amarelinho, a meinha, amarelinha e tal. E ele vinha com um grupo de pessoas e o cavalinho dele passou do lado do nosso. E os meus cavalinhos, os nossos cavalinhos, eles escorregavam nas pedras do caminho. Era uma ladeira e tanto, era bem íngreme. E do lado de cá era um abismo. Ai, que gostoso. Sem rédea, segurando aqui mais ou menos. Eu nunca fiz uma peregrinação religiosa tão convicta. Mas fui rezando mesmo. De verdade. Namucanzeon. E foi bom, sabe? Porque isso me inspirou muito, que eu fui rezando tanto, que eu já, né? Rezar é bom, repetir um mantra, repetir um nome sagrado, né? Às vezes, no momento de emergência desses, é muito importante. Então, rezei aquela hora toda lá do cavalinho. E estava já quase chegando lá no final, quando um dos cavalos empacou. Lá da frente, era uma moça que queria tirar fotografia, e o cavalo, como se soubesse, parava e ela fotografava, e era proibido. E o senhor, que era o dono dos cavalos, que estava atrás de mim, deu uma avançada e começou a dizer para o cavalo da frente, vai, né? Nisto, ele bateu no meu pé. E o meu pé saiu do estribo. E na hora que o meu pé saiu do estribo, o meu cavalinho se animou muito. E deu uma galopada. E fiquei sendo o segundo cavalinho da fila. Vocês sabem que a minha prece então ficou mais intensa e mais profunda. E quando foi descer do cavalo, tinha um guia que era um homem bem pequenininho. E ele dizia para mim, pula que eu te pego. Pulo não. Mas eu devia ter pulado, porque na hora que eu pus todo o meu peso no pé esquerdo, que era para sair do cavalo, aquela coisinha lá, o estribo arriou e quebrou.
Ainda tive essa vergonha de ter quebrado o estribo do cavalo. A corda, o pedaço de couro, né, que segura. E aí ele me segurou mesmo. Bom, aí o resto foi caminhando. E quando fui caminhando, o que eu notei? Que em todos os nichos que tem na montanha, haviam pequenos esculturas, pequenininhas assim, como se fossem pagodas. Essas esculturas, essas pequenas pagodas, elas são feitas de restos mortais, de cinzas. E quem faz isso são as monjas. Os monges não fazem isto. Eu quis visitar um monastério feminino, porque eu falo muito dos monges, os monges, os monges, né? Falei, cadê as monjas? Eu sei que tem monjas aqui, eu quero visitá-las. E eu fiquei sabendo que o trabalho das monjas era exatamente recolher as cinzas dos que foram queimados, e eles são queimados sentados em zazen. Eu fiz questão de ir no crematório, acharam que eu era maluca, né? Eu falei, não, mas eu quero ir no crematório. Não, mas crematório não é para turista. Eu falei, mas eu quero ver o crematório. E os crematórios muito diferentes daquilo que tem na Índia, que o corpo é deitadinho no chão, é todo mundo sentadinho. E senta em lótus. Aí alguém perguntou, mas se não conseguir, não, essa hora a gente faz sentar. Com todos em lótus completa quando morrem. Achei uma boa ideia. E aí queima tal. E as monjas pegam esses restos das cinzas, misturam com barro e fazem essas pagodas e dão para os familiares. E os familiares, durante esse período, que a gente chama período intermediário, de 49 dias após a morte, levam esses restos mortais e espalham em lugares sagrados. E esta montanha é considerada uma montanha sagrada. Então, todos os lugares que eu olhava, tinha essas pagodinhas. Aí, o que eu fazia? Eu rezava. O que nós monges fazemos quando encontramos chariras, restos mortais? A gente reza o Shariramon, né? Então eu fui rezando o Shariramon. Eu tinha levado um rosário budista, a gente chama Malo, Juzo, né? Que geralmente nós monges budistas não usamos. Vocês veem, é diferente, né? Os praticantes budistas do Zen budismo não estão carregando malas, e vocês do budismo tibetano geralmente têm um mala pendurado, né? A gente usa só para determinadas ocasiões, cerimônias, celebrações ou preces, né? Mas não é usado no dia a dia, né? E eu estava com o meu malazinho bonitinho lá, porque afinal lá é um país que foi organizado pelos tibetanos, né? Por este senhor tibetano que foi nessa montanha. Então fui rezando até chegar no mosteiro. O mosteiro hoje é um museu. Não, os monges não moram mais lá, eles ficam lá durante o dia para receber os visitantes, fazer as preces, limpar os altares, mas não é mais um local de residência, né? E a história é muito interessante porque diz que este praticante era um Rinpoche. O Rinpoche era leigo, ele não é monge, né? E ele era um professor do Dharma, como muitos dos nossos professores do Dharma do budismo tibetano não são monges, né? O Lama Santen é leigo, a Shagdo Rinpoche era leigo, né? Dentro do budismo tibetano, o monge não pode se casar, não pode ter relacionamento íntimo, né? Então a gente tem poucos aqui no Brasil. A gente tem Anisamba, que é uma monja que vive mais na parte da Bahia, do Nordeste, o Lama Michel em São Paulo, que nem mora no Brasil, que mora na Itália atualmente, ele vem de tempos em tempos, né? Então são poucos, a maioria são professores do Dharma que são leigos, né? E este senhor, que era um leigo, diz que ele teria vindo do Tibete e que ele veio montado numa tigresa. Olha que bonito! E ela voava. E a tigresa voadora levou ele para uma caverna nesta montanha. E na caverna desta montanha, ele ficou 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias, 3 horas. Vocês conhecem essa história, né? Dentro do budismo tibetano, para que você seja um iniciado dentro do budismo tibetano, principalmente se quer ser monástico, você tem que fazer um retiro de 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias, 3 horas, 3 minutos, 3 segundos. E aí você está apto a entrar na ordem. Então diz que este senhor teria ido montado na tigresa. Hoje se diz que a tigresa talvez fosse a sua companheira, a sua consorte, que não era realmente um animal, mas de qualquer forma. E lá tem a caverna onde ele ficou todo esse tempo, né?
E fomos andando dentro do mosteiro, tal, até que chegamos nesse lugar. Era eu e mais 2 pessoas, o grupo já tinha se dividido, porque a maneira de caminhar, cada um caminha no seu passo, né? E eu sei que eu cheguei lá, eu levei chocolate e café, bis e café para dar para os monges, deixar nos altares. Todos os altares eu pus um pouquinho. Aí eu abri o meu paninho lá de fazer reverências, né? E fiz as minhas reverências e me sentei. E disseram, aqui embaixo é a caverna onde ele sentou. E foi um dos samadhis mais bonitos da minha vida, gente. De repente eu sentei. E tudo se aquietou. E a sensação é que eu poderia ficar lá eternamente. Não tem mais noção de tempo. Quanto tempo está sentado, não está sentado, isso completamente desapareceu. E eu só percebia que as lágrimas estavam caindo, e era de emoção, não era tristeza, não era alegria, nada. De uma coisa, de uma beleza incomensurável. Mas precisou aquele, acho, né? O medo de cair no abismo, tudo aquilo, né? Que foi superado por passar 3 horas orando, 3 horas em oração contínua, para chegar nesse lugar que tem uma energia realmente extraordinária, muito bonito, e de ficar sentada. Não sei quanto tempo eu fiquei sentada ali, realmente eu não sei, mas aí começaram a entrar outras pessoas, a falarem mais alto, e eu fiquei pensando, puxa, o grupo pode estar me procurando, né? E eu fui me encontrar com eles e nós viemos embora. Então há momentos na nossa vida em que alguma coisa meio mágica acontece. E que é muito especial. E não é todas as vezes que nós sentamos em meditação que isso acontece. Ela pode acontecer algumas vezes na nossa vida. Para algumas pessoas pode não acontecer nunca. Mas é muito importante e não podemos ir atrás disso. Porque se eu for atrás dessa experiência, ela vai correr mais rápida que o vento. Eu não esperava nada. Eu estava subindo a montanha, fiquei assustadinha, comecei a rezar. Cheguei lá, sentei no lugar que disseram, é aqui que ele sentou, e de repente a sensação é, dá para ficar 3 anos, não é nada. O tempo não existe. Um estado de conforto inacreditável, que a gente senta e fala, está doendo a perna, doendo as costas, né? De repente tudo isso havia desaparecido. É isso que a gente vai chamar de samadhi. E que nas salas de meditação da nossa tradição Zen está escrito Samadhi dos Samadhis, Zanmai ou Zanmai, o Samadhi dos Samadhis, que é aquilo que a gente pode acessar através das práticas meditativas. E este senhor que levou o budismo tibetano para o Butão, ele é organizador político do país. Nós vamos falar de relacionamentos de lucidez social, né? Este senhor organizou o país do Butão através de ensinamentos budistas. Isso é muito, muito importante. E lembrar também que a primeira constituição do Japão foi baseada em textos budistas. São coisas que a maioria das pessoas não sabe, né? Porque acho que religião e política não tem nada a ver. Tem muito a ver. É organização social. Como é que nós organizamos uma sociedade? E aí vamos lembrar de novo de Buda. Shakyamuni Buda, na Índia, num país de castas, ele diz assim, ele não nega a casta, veja que interessante. Ele diz assim, mas a casta não o é por nascimento. A casta é por comportamento. O Brahmani, que seria o sacerdote dentro do hinduísmo, é o topo da pirâmide social. Mas ele vai dizer, o Brahmani não é por nascimento, por ser filho de Brahmani. É pelo seu comportamento. Se ele fala, pensa e age como um ser superior. Ou se ele fala, pensa e age como um ser inferior, ele não é Brahmani, embora o pai seja Brahmani. E no hinduísmo, você é Brahmani porque você é filho de um Brahmani, porque o sangue é Brahmani. Conhece a história de sangue azul? É parecido. E Buda vai contra isto. Ele nega isto. Ele diz assim, nós somos tão Brahmanes, tão sacerdotes, tão iluminados, tão corretos e bons, quanto a nossa maneira de ser, pensar e falar. E não porque o sanguezinho na veia está correndo e é puro. Isso é uma mudança radical da sociedade. Diz que em Varanasi é uma cidade de ruelas muito estreitas. Essas ruelas eram onde tinham as grandes mansões, né? Os palácios das pessoas muito ricas. Hoje são onde moram os pobres, né?
São cortiços mesmo, uma bagunça, uma sujeira. E eram com ratos andando para cima e para baixo. E o gado, eu na minha ignorância, né, o gado sagrado, imaginei um gado bonito, né? Fofinho, bem alimentado. É gado vira-lata, né? É gado na rua, comendo um saco de lixo, né? A gente ficou muito impressionado com aquilo. E Varanasi, aquela ruazinha estreita, cheia de cocô e xixi de gado. Conta a história, e para mim foi importante por causa disso, porque nos textos, nos sutras sagrados, é onde está escrito isto, que Buda um dia estava andando por essas ruas de Varanasi, e de repente aparece um intocável, né? Aquele fora das castas, aquele cuja sombra não pode tocar alguém de outra casta. E a sombra de alguém de outra casta não pode encostar nele, não é nem fisicamente, a sombra não pode se encostar de tão intocável que é, né? Um ser não humano, imundo, fétido, não reconhecido como humano. E tá esse homem, o que ele fazia? Limpava a latrina, né? E eles pegavam, geralmente era uma bexiga de boi, enfim, pegavam um negócio, uma sacola lá, onde tirava as fezes dos banheiros e ele vinha vindo. Quando vem Buda na rua, ora, a rua é do tamanho desse espacinho entre esse meu assento e as pessoas que estão aí. E tem um boi no meio do caminho. E está cheio de cocô e xixi. E o homem, quando viu o Buda, que a sombra ia bater no Buda e vice-versa, se despencou pelo chão, caiu, escorregou e ficou lá no meio do cocô, que não era só o de vaca. E o que faz o nosso príncipe? Vai lá, dá a mão para ele e diz assim, vem cá, meu irmão. Impossível, o homem morrendo de medo, vai me matar. Se eu tocar numa pessoa de outra casta, me matam. E diz assim, vem cá, meu irmão. E este homem entra na Sangha, se torna membro dessa comunidade. Ou seja, Shakyamuni Buda está além das discriminações da sua época e dos preconceitos. Ele faz uma mudança social incrível. Então a Sangha de Buda não é feita da elite da época. Ele é feita de todos que moravam na Índia naquela época. Ele não escolhia só os seus primos e parentes, príncipes, filhos de reis, como muitos entraram na ordem. Mas tinha até um deles que ele entrou na ordem depois do que o seu barbeiro. Barbeiro já era profissão inferior. E o barbeiro entrou alguns dias antes na ordem. Quando o príncipe veio, este príncipe tinha que obedecer o barbeiro. Uma coisa que naquela sociedade era impensável. Então nós estamos pensando em relacionamentos sociais de lucidez, de clareza, de iluminação, de sabedoria, de não discriminação, de não preconceito, de reconhecer o humano no humano. Isso é muito importante.